Sem me emocionar, mas eu quero agradecer muito o Flávio, a Golsat e a LD por me permitir essa emoção de estar aqui, de fazer parte do Movimento Parar. Eu trabalho há 10 anos, mais de 10 anos com gestão de frotas, sempre em locadoras, e as pessoas sabem que em 2012 eu passei por um momento difícil na minha vida e eu me deparei com aquela pergunta do propósito, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E, naquele ano, eu não consegui achar a resposta, né? Eu achei que, naquela época, eu passava muito tempo da minha vida no trânsito, ficava quase 3 horas, na verdade, e 2 crianças pequenas em casa. O meu marido, em 2010, sofreu um acidente de trânsito, ele ficou com uma sequela permanente. Hoje, graças a Deus, ele está muito bem, mas, naquele ano, ele estava numa cadeira de rodas. E aí eu pensei, falei assim, bom, e eu estou aqui no trânsito, deixando minha família em casa e trabalhando para alugar mais carros e colocar mais carros na rua, e onde é que a gente vai parar, né? E na época eu não sabia a resposta, onde nós vamos parar, mas eu decidi para mim mesma, falei assim, bom, eu parei. E eu decidi que eu ia sair, não ia mais trabalhar com isso, ia fazer outra coisa, ia cuidar da minha casa, enfim. E aí eu tirei alguns meses sabáticos, né, onde eu refleti muito. E, nesse período, eu cheguei à conclusão também de que o problema continuava lá. Não adiantava eu ficar fingindo que ele não existia ou que não fazia parte de mim. E naquela época, então, no final do ano 2012, início do ano 2013, eu conheci algumas pessoas que foram muito importantes, que mudaram a minha vida. Alguns deles são os colegas da LD. E, logo na sequência, eu também conheci o Flávio, o pessoal da Golsat. E eu percebi que é mais fácil a gente, às vezes, promover uma mudança estando dentro da organização, de uma organização, do que fora dela. É muito difícil a gente fazer qualquer coisa sozinho. Mas, quando a gente está junto e quando a gente vai se conectando com pessoas que compartilham os mesmos propósitos que a gente e acreditam nos mesmos valores do que a gente consegue, sim, né, transformar e fazer. E eu acho que esse evento aqui, o Parar e tudo que a gente está conseguindo fazer é prova disso. E, falando um pouquinho da LD, então, a LD é uma locadora de frotas, mas ela se propõe a ser muito mais do que isso. A missão da empresa é ser a provedora de soluções de mobilidade. E o que isso significa? Significa que a alta liderança da empresa na matriz, na Europa, já se conscientizou há alguns anos de que o futuro vai ser diferente. Ele tem que ser diferente. A sociedade vai se organizar de uma forma diferente. Esse problema que a gente vive hoje, esse caos do trânsito, essa questão da segurança, essa dificuldade que a gente tem na mobilidade, eu acho que eu que estava apertando o botão errado mesmo, eu tenho dificuldade com isso. Obrigada. Essa situação toda ela não pode continuar, a gente vai parar, né, enquanto sociedade, a gente vai se organizar de uma forma diferente. E a LD ela quer fazer parte disso, ela investe, desde que a LD no mundo assumiu esse lema como missão de ser um provedor de soluções de mobilidade, ela vem investindo muito em criar e desenvolver essas soluções. A gente ainda está engatinhando, eu acho, não só nós na LD, como toda a sociedade no mundo todo. A gente ainda não tem soluções adequadas para a mobilidade urbana. Mas a gente vai chegar lá, eu acredito nisso, com persistência, com determinação e trabalho em equipe, a gente acredita nisso. Aqui na LD Brasil, a gente incentiva programas de carro compartilhado, programas de redução de carros na frota, compensação dos impactos da frota no meio ambiente, e a gente acredita muito na educação como meio para a transformação. Então, todo o nosso programa de responsabilidade social, eles estão voltados na educação de jovens, e a gente gosta muito das iniciativas do Parar. Eu mesmo me dedico para apoiar o programa do PGF, porque a gente acredita nisso. O Flávio vai lembrar bem, nas primeiras reuniões que a gente teve lá na LD, a gente foi conversar com o time comercial, e as reclamações do nosso comercial, né, Flávio, era: mas o gestor de frota ele não entende o que ele está comprando, é muito difícil a gente tentar vender uma solução diferente, um diagnóstico de frota, uma consultoria, né? É difícil a gente ter esse tipo de conversa. O gestor ele não sabe, ele não entende esses produtos, ele não consegue perceber o valor de uma telemetria, ou de uma gestão combustível, ou de uma consultoria em política de frotas.
E a gente discutiu muito, né? E daí? A gente faz o que com isso? É verdade, ele não sabe. E a gente vai ficar parado e vai ficar reclamando que, então, a gente não consegue construir as soluções que a gente acredita, porque as pessoas não entendem o que a gente está falando. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. E foi aí que quando a gente começou a pensar em... O Flávio, na verdade, né, pensou, idealizou todo o PGF, mas convidou a gente para ajudar e apoiar. Vamos educar, vamos trazer conteúdo, vamos espalhar esse conteúdo na internet, vamos criar curso online. E se a gente conseguir espalhar e levar esse conhecimento e essa conscientização dos gestores de frota e para a comunidade, cada vez mais as pessoas vão entender o que a gente está falando, talvez muitos deles acreditarem também no que a gente está acreditando, e aí a gente consegue promover essa transformação. E por ter essa filosofia e essa abordagem consultiva e gostar de engajar nessas conversas com os gestores de frota, a gente acaba juntando aí uma experiência, né, uma bagagem. A gente vê muita coisa. E é com base nessa bagagem, nessa experiência e muitas práticas diferentes que a gente viu durante esses anos de experiência, é que eu montei essa apresentação para a gente falar de política de frota. A ideia aqui é tentar não ficar muito na teoria, trazer bastante exemplo prático, para tentar ajudar as pessoas que estão aqui, aquelas que não têm a política, dar o pontapé inicial e fazê-la, e aquelas que têm, também saber como aplicar, né, como usar ela, como transformar esse documento numa ferramenta de verdade para apoio no dia a dia da gestão e para conseguir alcançar os objetivos do gestor de frota. Então, a política ela é o caminho para uma gestão de frotas estratégica. A gente está falando aqui, né, desde ontem, nessa questão do gestor ele sair do âmbito operacional e se transformar em um líder influente na sua organização. E o tema dessa conferência parada, ele trouxe aqueles 5 Cs, né, os 5 drives da gestão de frota, e a política é um deles. E, na minha opinião, a política ele é um dos mais práticos. Ele é uma daquelas ferramentas, então a gente está falando de uma caixinha de ferramentas, e essa política de frotas ela é a ferramenta mais útil, mais prática, que mais a gente vai usar no dia a dia, ela que mais pode nos ajudar a promover essa transformação, a alcançar esses objetivos, a ser capaz, de fato, de influenciar a organização que a gente trabalha para alcançar os objetivos que a gente acredita e que a gente acha que são os melhores também para a empresa e para a comunidade. O que é a política, né? Ela é um documento que estabelece as regras de uso dos carros, que tipo de carro a empresa vai disponibilizar, para quem, né, para quais cargos, por quanto tempo, quais são as despesas que a empresa vai arcar, quais são as despesas que podem ser repassadas para os usuários, em que circunstâncias, dentro de que regras, quais procedimentos têm que ser seguidos. Ele é um documento muito chato, né? Estou falando isso, alguns já devem estar quase dormindo aí, né? Se a gente pensar em ler uma política, muitas vezes a gente não chega na segunda página, a gente dorme na metade. E se a gente, que é gestor de frota, dorme, imagina os usuários, né? Imagina a área usuária, gestores de vendas que têm metas para cumprir, que não podem parar, não vão parar para ler a política, né? E essa é a realidade. Então, como a gente faz isso? Como que a gente se apoia? Como você está dizendo que você vai usar um documento super chato que está numa gaveta para ser uma ferramenta de gestão estratégica, né? Como que a gente faz isso? Bom, a primeira dica é que tem que ser um documento vivo. Ele tem que ser uma ferramenta de trabalho mesmo. Ele tem que estar embaixo do braço do gestor de frota. Ele não pode ser extenso. Se ele for muito extenso, ninguém vai ler. Ele tem que ser conciso e ele tem que ser objetivo e ter as regras claras. E justo. Na verdade, ele tem que promover o tratamento igualitário dentro da organização. A maior parte dos conflitos que acontecem nas frotas são, infelizmente, por conta de ego, né? O carro, a gente está falando aqui que ele é ferramenta de trabalho, a gente está falando da questão da segurança, mas vamos lá, e não é só no Brasil, mas especialmente no Brasil. A gente é apaixonado por carro. Eu não, né? A pessoa sabe que eu não gosto de carro, mas a maioria é apaixonado por carro. E aí, o fato do carro que ele está recebendo ser um ano modelo X e o carro que o colega vai receber já é o ano modelo novo, pronto, já é motivo para aquele conflito, para aquela discussão, enfim. E o gestor de frota está no meio para administrar tudo isso, né? A política não vai resolver todos os conflitos, mas, à medida que ela deixa algumas regras muito claras, fica muito mais fácil. Então, você evita o conflito. Não, está lá, está claro, está escrito, né? Está divulgado, as pessoas conhecem, elas entendem.
E à medida que a política também ela vai atendendo os objetivos da organização, os objetivos de negócio da organização, ela começa a fazer sentido também para os usuários e para as outras áreas-chave dentro da empresa, o RH, a área de segurança, a logística, o financeiro, todos começam a entender, isso faz sentido para mim, isso ajuda também a minha área, a atingir o meu objetivo aqui dentro da empresa. A gente trouxe aqui algumas dicas para fazer a boa política de frota, né? Dentro da LD, a gente desenvolveu um guia, a gente tem um material muito mais completo, de passo a passo. Se alguém precisar, quiser, tiver interesse, é só entrar em contato que a gente envia, né? Mas aqui eu trouxe os principais itens mais básicos, e o principal deles é esse primeiro, é envolver profissionais de diversas áreas, porque, de novo, é muito difícil fazer as coisas sozinho. E se a política de frota é um documento seu, e ele é um documento do gestor de frota, mas as outras áreas, se elas forem envolvidas no processo de desenvolvimento ou de atualização dessa política, é muito mais fácil delas aceitarem e ajudar o gestor de frota a fazer com que as regras sejam cumpridas. Tem várias dificuldades para cumprir esse primeiro passo. A primeira é a agenda. As pessoas nunca têm agenda, você nunca consegue juntar todo mundo numa sala. Então, esse é o primeiro grande desafio. E o segundo é que as pessoas dentro da organização, elas têm interesses antagônicos. Elas têm objetivos contrários. Então, vamos lá, a gente chama o chefe da segurança. E ele quer o carro mais seguro possível, os 5 estrelas do Latin NCAP e tal, tem que ter tudo ali. Aí você chama o financeiro, ele fala, não tem orçamento para isso. Esse carro é muito caro, não dá, temos que ter uma solução mais barata. E aí vai. Você chama a área usuária, você chama o gestor de vendas, no caso de uma frota de representantes comerciais, você chama o RH. Não, o carro é fundamental para a gente reter talentos nessa empresa, a gente não pode deixar o usuário insatisfeito, e o usuário quer o carro que tenha aerofólio, tem que ser uma motorização super alta, não importa que gasta muito combustível, mas o usuário não pode ficar insatisfeito. E aí vai. E se você arbitra sobre isso sozinho, você vai chegar no meio termo. E o meio termo vai deixar todos insatisfeitos. E aí você não tem nenhum aliado para conseguir cumprir a sua política. Então, assim, é doloroso, é difícil, você tem que ali exercer todas as suas habilidades de gestão de pessoas, de gestão de conflitos, gestão de frotas já ficou lá no último plano. A gente está falando aqui de gestão de pessoas, principalmente, e técnicas de administração. Mas você tem que trazer as pessoas para chegar num consenso. E quando elas chegam num consenso, quando elas entendem por que elas estão cedendo de um lado, porque elas estão entendendo que o outro tem um outro objetivo, que nesse momento é mais importante para a empresa, fica mais fácil dele aceitar, fica mais fácil de todos entenderem por que a regra é aquela, por que é daquele jeito. O segundo item, ele também é super importante, que é o benchmark. O benchmark ele ajuda muito, ele ajuda, inclusive, a influenciar e a convencer os colegas de dentro da empresa. Quando você fala, mas tal empresa, que é referência de mercado, está fazendo dessa forma, ou esse problema, o concorrente está endereçando dessa forma, fica mais fácil. Abre o leque de opções, abre as possibilidades e facilita a escolha dos caminhos e a tomada das decisões. Como fazer benchmark? É outra coisa que bonito de pôr no papel, difícil de fazer na prática. Como eu vou fazer benchmark lá no meu canto? Bom, só participar de um evento como Parar é um excelente passo, porque aqui a gente consegue desenvolver networking com vários profissionais de empresas semelhantes, que têm frotas semelhantes às suas, e conversar também com especialistas do setor. Então, as locadoras, as consultorias, como elas conhecem e conversam com muitas empresas, elas acabam tendo acesso a essas práticas e podem apoiá-lo nesse processo. Definir detalhadamente as normas e os procedimentos, de forma que não haja dúvidas, sem ser muito extenso, como eu comentei, mas de forma clara. Definir e aplicar os perfis para uso dos veículos, responsabilizar os condutores por infrações e pelo mau uso e divulgar. Passei um pouco mais rápido aqui, porque mais para frente eu vou detalhar um pouquinho mais esses itens. Eu trouxe esse slide aqui, ele é um pouco provocativo. Na verdade, a gente não quer criar problema, não. A gente quer criar a solução.
Mas o que a gente fez? Na LD, esse ano, a gente disparou uma pesquisa entre os nossos gestores de frota, dos nossos clientes, perguntando qual é o maior erro que você vivenciou na sua vida, na sua experiência profissional, em política de frotas. E a gente reuniu, compilou esse material e trouxe aqui os exemplos que a gente achou mais relevantes, mais interessantes, para compartilhar. Porque assim fica mais fácil entender do que a gente está falando, observando casos práticos, e a gente evita também cometer um erro dentro da nossa organização, vendo que uma pessoa já está compartilhando o que fez dessa forma e deu errado, ou esse foi o principal ponto de atenção. Na verdade, o primeiro grande erro que a maioria das pessoas respondeu para a gente foi não ter a política de frota. Mas como esse erro ele é muito óbvio, né? E assim, muita gente aqui, eu acho que o Flávio já falou no primeiro dia, quem não tem a política de frota, cada vez menos pessoas que a gente percebe que estão frequentando os eventos do Pará, que estão consumindo esse conteúdo que está sendo produzido aqui, já resolve isso. E esse erro também de não ter a política, ele é óbvio, ele é fácil de resolver. Você vai lá e faz, né? Pode ser difícil priorizar na sua agenda, definir quando vai fazer, como vai fazer, mas de um jeito ou de outro, bem ou mal, você faz. Esse erro aqui, que é criar a política de frota, mas não colocar em prática, ele é mais sutil, porque muitas vezes você não percebe que você não está conseguindo colocar em prática a política. E até porque a política ela trata de várias coisas, e algumas estão em prática e outras não. E essas que não estão, muitas vezes, passam desapercebido, e quando o gestor de frota se dá conta, tem um problema muito grande no colo. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, uma empresa tem uma frota grande, ela colocou na política que as multas, NIC, as multas são todas de responsabilidade dos condutores, e cabe aos condutores receber o documento de notificação da infração, indicar o condutor, encaminhar isso para o órgão autuador, e se a empresa receber a multa NIC, a multa por não indicação, o condutor é que tem que pagar. E aí, foi passando o tempo, quando a empresa percebe, puxa o relatório de custos, um monte de multa NIC sendo pagas pela empresa. Mas como está acontecendo isso? Quem está pagando e fazendo reembolso, não pode, quem tem que pagar é seu condutor. Aí o condutor reclama, mas eu não recebi o termo, eu não recebi em tempo, não tem como, eu não indiquei porque não recebi, quem é que não mandou? Quer dizer, a empresa se vê diante de uma dificuldade muito grande de implementar a política por conta de um processo que não foi mapeado. E aí, como resolver essa questão, né? Tem soluções tecnológicas para isso, tem soluções processuais. Essas soluções elas custam caro, e aí cabe à empresa avaliar se vale a pena implementar ou não. Essa empresa, especificamente, ela resolveu esse problema. Depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode conversar com mais detalhes. Eu estou me dando conta aqui que meu tempo está acabando, então eu não vou poder passar em muito detalhe todos os outros exemplos que eu trouxe aqui, mas depois, se alguém quiser, a gente conversa. O segundo grande erro são abrir muitas exceções, não ter as regras muito claras. E quando a gente não tem uma regra clara, as pessoas criam as regras. Então, um exemplo rapidinho aqui. O condutor entrou em licença saúde. A política não fala nada sobre isso, se ele tem que devolver o carro, se ele pode ficar com o carro. Uma vez que não está escrito, o gestor, um decide que fica com o carro, o outro decide que não fica, e aí começa a confusão. Definir os perfis inadequados para a utilização dos veículos. Então, aqui a gente tem um exemplo também de carros que foram determinados para atendimento em território nacional, e aquela montadora não tinha um suprimento de pós-venda e peças adequado para o território nacional. Era muito bom o serviço nas capitais, no interior não tinha como dar serviço para esses carros, gerou muito transtorno. Então, é um exemplo também de um erro. Não responsabilizar o condutor por infrações. Esse aqui eu quero chamar a atenção de todo mundo, porque nas nossas estatísticas na LD, os campeões de infração são os altos executivos. E aqui a gente tem um problema seríssimo, que muitos gestores, quando a gente leva essa informação para eles, falam, não, pelo amor de Deus, Maria, tira isso do relatório, eu não posso mostrar essa placa na reunião. Falei, bom, a gente tem que abordar de alguma forma. E, às vezes, não é nem culpa do executivo. Às vezes, a notificação para na mão da secretária, para na mão do assessor, e isso não é levado para frente por um receio de incomodar o chefe, de aborrecer, e a gente acaba criando um problema muito maior. Meu tempo estourou, eu vou passar muito rápido.
deixar a política desatualizada. Então, aqui é o dilema entre o que é importante e o que é urgente. A política não é urgente, ela acaba sendo deixada para trás, mas é muito importante. Então, a dica é reservar um espaço do ano, preferencialmente no início do ano, onde as coisas às vezes são mais tranquilas no mês de janeiro, para atualizar a política. Aproveita o momento de envio do CRLV para mandar o documento atualizado, as dicas do que foi atualizado, pegar o de acordo do usuário, para que ele esteja ciente. E os segredos para a boa gestão: divulgar, fazer com que toda a organização conheça as regras, e a divulgação ela é constante, SMS, e-mail marketing, dicas, portal na intranet. E o engajamento. Sozinho a gente não faz. Junto a gente pode mudar o mundo, né? Então, a gente tem que tentar engajar todo mundo, fazer com que esse documento seja vivido e utilizado bem por todos os usuários e todas as áreas interessadas. Obrigada, desculpa por ter estourado um pouquinho o tempo. Eu estou à disposição. Salva de palmas para a Maria.